Outro ponto importante, trazido pelo nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, no que diz respeito aos maus-tratos aos animais, é a inovação encontrada no parágrafo 3º de seu artigo 7º, que estabelece que, realmente, os condomínios, as pessoas jurídicas, de um modo geral, elas são responsáveis pelos animais que são abandonados nos prédios que estão sob sua governança. Quer sejam condomínios, quer sejam universidades, quer sejam quaisquer outras pessoas jurídicas que tenham em seus prédios animais abandonados. Então, quando isso acontece, quando a pessoa jurídica não toma nenhuma providência para que os animais não sejam abandonados nos prédios que estão sob sua governança, também nós temos ali o que vem a ser declarado pelo nosso código como sendo uma situação de maus tratos aos animais, né? Então, outros temas trazidos por nosso código diz respeito à eutanásia, segundo a nossa lei, para que haja a eutanásia, já que imagina, é a atitude máxima em desfavor do animal, porque eutanasiar é matar o animal. Então, para retirar a vida do animal, o nosso código exige 2 atestados médicos veterinários, né? Então, tem que ser 2 médicos naquela situação. Só tem um caminho, que é a eutanásia. Também nosso código, isso aí está no artigo 25. O código também fala dos cães e gatos comunitários, lá no artigo 49, que são animais que estão em situação de rua, mas que têm pessoas que cuidam deles. Por exemplo, que colocam comida, que colocam água, que quando ele adoece leva para um médico veterinário, mas não tem assim uma pessoa específica que se responsabilize por ele, né? Então, são pessoas ali da redondeza que vão cuidando, à medida do possível, por cuidando daqueles animais na medida do possível. Então, quando isso acontece, nós estamos diante da figura de cães e de gatos comunitários e que eles também têm os mesmos direitos que têm quaisquer outros animais. A cirurgia de cordotomia é proibida também pelo nosso código, é aquela cirurgia que é feita com a retirada das cordas vocais para que as pessoas não escutem o latido dos cães. Então, tem pessoas que se incomodam com o latido de cães e querem fazer a cirurgia de cordotomia, retirada das cordas vocais do animal. Então, é um negócio assim absurdo. O nosso código proíbe. Claro que existem instrumentos normativos federais que já proíbem também, mas o nosso código ratifica. A vigilância por cão-guarda fica proibida lá no artigo 51. Então, pela Lei 11.140, não podem haver aliás, não podem existir empresas de locação de animais. Nós, geralmente, vemos em construções, durante feriados e tal, a locação de animais para cuidar daquele empreendimento. Então, geralmente o animal late o dia todo, o final de semana todo, o feriadão todo, porque ele fica isolado, ele fica se sentindo só, né? E, geralmente sem água e sem comida, porque colocam, aqui nós temos bastante exemplos, né, que João Pessoa, colocam água e comida para o primeiro dia e depois não vão mais lá, ele passa o final de semana sem água, sem comida, enfim, é um negócio, é um desastre. Então, fica proibido também em nossa Paraíba. Animais em circo, como eu lhes falei, também fica proibido em toda a extensão do estado paraibano. A escusa de consciência, no artigo 93, é uma possibilidade trazida pelo nosso código. E o que é essa escusa ou objeção de consciência? Se consubstancia no fato de a pessoa, o aluno ou a aluna, que estuda em um curso, que faz um curso de biologia, ou de psicologia, ou de medicina humana, medicina animal, enfim, psicologia, né, quaisquer cursos que utilizem animais, né, em sala de aula, em experimentos, enfim. Então,
os alunos que não quiserem participar daquelas aulas práticas com animais, eles podem, sim, dizer que não querem participar, é a chamada escusa ou objeção de consciência, e a faculdade ou a universidade é obrigada a dar uma atividade substitutiva àquela que envolve animal, tá certo? Então, se isso não acontecer, multas bem pesadas, caso haja denúncia. E o órgão que é encarregado de aplicar o nosso código, que aqui na Paraíba é a Secretaria de Meio Ambiente e a SUBEMA, então, souberem da denúncia, certamente irá ser aplicada essa multa. E excelentes inovações do código foram trazidas para as penalidades. Bom, diante de todo esse cabedal, diante de toda essa proteção feita para os animais, aí quais são as penalidades pelo descumprimento da legislação, do Código de Direito de Bem-Estar Animal da Paraíba? São inúmeras as penalidades, né? Então, desde multa simples, que varia em unidade de referência, né, da Paraíba, varia de 200 até 630 UFR, ou seja, de R$ 10.800 a um valor bem mais alto que isso, né, de 630, imagina. Então, mais do triplo desse valor por animal maltratado. Então, todo animal que for maltratado, que for atestado pelo médico veterinário que realmente foi maltratado e foi identificado quem maltratou, aquela pessoa responderá administrativamente, pagando uma multa ao Estado da Paraíba, no importe equivalente a, no mínimo, R$ 10.800 por animal maltratado. Também o nosso código inova na imposição de multa diária até que os maus-tratos sejam eliminados, deixe de acontecer. Por exemplo, uma pessoa viaja e deixa um animal, viaja para passar um feriado prolongado e deixa o animal fora de casa, debaixo de sol, debaixo de chuva, sem água e sem comida. Então, imagine só que o vizinho denuncia e aí a autoridade ambiental chega lá e já detecta os maus-tratos. Então, já pode ser atribuída uma multa diária para o infrator ou para a infratora até que aqueles maus-tratos deixem de existir. Então, justamente essa multa diária, que independe da multa simples anterior, é de no mínimo R$ 10.800 por animal maltratado, essa multa diária tem o objetivo de compelir a eliminação dos maus-tratos, para parar os maus-tratos mesmo, né? Então, essa multa independe da outra. Então, nesse caso, será atribuída uma multa diária até que o animal deixe de ser maltratado, né? Mas, como foram detectados os maus-tratos, a essa multa diária soma-se a multa de R$ 10.800 por animal submetido a maus-tratos. Bom, o animal que for detectado os maus-tratos, ele deve ser retirado pelo Estado imediatamente da guarda daquela pessoa que estava maltratando. Ela não pode ficar com aquele animal. Já deve ser retirado de imediato. E aquela pessoa que estava maltratando fica proibida de ter novos animais, sequer de oferecer lar temporário, nem isso pode, pelos próximos 10 anos. E se no cômputo, na contagem desses 10 anos, imaginemos, lá pelo 7º ano dos 10, detectado pela autoridade ambiental competente em aplicar o código, que aquela pessoa está criando animal e que está maltratando. Então, aí ela vai ser novamente autuada, deverá pagar multa e novo cômputo de 10 anos é reiniciado. Então, aquela contagem que já vinha em 7 anos vai ser zerada e recomeça o cômputo de 10 anos. Então, pelos próximos 10 anos,
essa pessoa não poderá ter nenhum animal, sequer poderá oferecer lar temporário. Alô, estou conseguindo agora escutar. Está me escutando? Estou escutando. Pronto. Agora eu estou escutando. E eu estava sem poder entender o que está acontecendo. Bom, podemos dar início? Então, Nossa, Selma, a gente foi? já está, eu já reiniciei, o Antônio Pronto, pediu que eu reiniciasse, tá certo? certo. Aí a gente já, eu finalizei alguns trechos do código e a gente está na fase das penalidades que são atribuídas pelo código. Tá bom? Bom, o Então, que eu gostaria de direcionar é o seguinte: o código ele é amplo, deu já para finalizar, porque eu perdi o áudio, finalizou a sua fala em relação. não, É porque Selma. eu não Selma, peguei. Oi, eu estou finalizando as penas, está bem pertinho, pronto. Então, tá tranquilo, pode certo? finalizar. Tá Tranquilo. bom. Então, dando continuidade às penas atribuídas pelo Código Paraibano para aquele ou aquela que maltrata animal, nós temos o seguinte: quando o ente público é o descumpridor, então, por exemplo, se é a Universidade Federal de Campina Grande, se é a Universidade Estadual de Campina Grande ou a Federal da Paraíba, enfim, que está praticando maus tratos a animais ou qualquer outro ente público, né? Se é a prefeitura de Campinas, se é a prefeitura de João Pessoa de Patos, enfim, quando é o próprio ente público que é o descumpridor, a penalidade, essa multa, né, de R$ 10.800 por animal maltratado, atinge o patrimônio do respectivo servidor responsável, do próprio gestor público. E se houver reincidência, essa multa será dobrada. E somente se, porventura, não foi encontrado valor no patrimônio do servidor gestor público para honrar, para pagar a multa, que os próprios cofres públicos serão acionados. Então, quem pagará será a própria prefeitura e não o servidor. Mas, sendo encontrado animal sob maus tratos e a detecção e a identificação é que quem está praticando os maus tratos é a prefeitura ou qualquer outro ente público, o gestor responsável é quem pagará a multa, de regra. E, é claro, o infrator, também segundo o nosso código, é responsável por todas as despesas médico-hospitalares, né? Não pode ficar como depositário, claro, aquilo que eu falei. E essas são, Selma, Antônio Carlos, as principais inovações trazidas pelo Código de Direito de Bem-Estar Animal da Paraíba, com as respectivas penalidades. Bom, professor, então eu gostaria, dentro dessa conotação que foi dada sobre o código e tudo aquilo que ele nos referencia como ferramenta para que a gente possa utilizar nas necessidades desse trabalho que é feito mundo afora, aonde o Brasil também tem o seu trabalho brilhante e a Paraíba se destaca também justamente pelo fato dela não só buscar a tarefa em si, mas tentar resolver esses gargalos que, na verdade, têm tirado o sono de muita gente. Por exemplo, nos últimos dados colocados aqui na semana na semana que foi trabalhado a semana ambiental da Campina Grande e foi levantado até pelo Fórum de Proteção do Bem-Estar Animal que, em média, Campina Grande tinha uma estimativa de 662 mil animais abandonados na cidade. E a gente sabe que isso é uma estimativa, na verdade, isso não é um número certo, até porque quem está fazendo esse trabalho, quem vive orientando esses trabalhos em loco mesmo, que são chamados para tirar um animal da rua, o que fazer, como direcionar essa denúncia, a gente sabe que esse número é bem maior. Principalmente quando você vai nas feiras públicas
e você vai, em alguns locais, que são considerados desovas de animais. Então, de que forma o Código de Bem-Estar, o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, ele consegue atuar ou direcionar essas ações para que os protetores e todos os voluntários da causa possam direcionar essa responsabilidade ao gestor público municipal. Pelo menos eu falo de Campina Grande, porque nesse momento a gente está trabalhando sobre a perspectiva de Campina Grande. O que você me diria sobre isso? E para os demais participantes da reunião? Tá. Então, Selma, como o nosso código estabelece as hipóteses de maus-tratos, como animais em mercados públicos, como animais em situação de rua, revelam situação de maus-tratos, né, assim, especialmente aqueles animais que são encontrados com esporotipose nos mercados públicos, especialmente, então, com doenças de pele e tal, e como aquele mercado público é de responsabilidade da prefeitura. Então, o ideal é, primeiro, fazer o boletim de ocorrência, sabe, dizendo, detalhando que tais e quais animais encontram-se em situação de maus-tratos por estarem feridos e tal, relata tudo o que está acontecendo e aponta, nesse mesmo boletim de ocorrência, como responsável a Prefeitura Municipal de Campina Grande, que formula a denúncia. Porque o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei 11.140 de 2018, nosso código, estabelece a responsabilidade dessas pessoas jurídicas que deixam que os animais sejam abandonados dos prédios sob suas governanças. Então, quando isso acontece, elas chamam para si a responsabilidade em relação àqueles animais e significa dizer que elas chamam para si a responsabilidade de cuidar, dentre outras, da saúde deles. E se eles estão doentes, é preciso que a prefeitura cuide desses animais. Então, assim, é importante que seja registrado o boletim de ocorrência e que, registrado o boletim, fale presencialmente com o delegado para que seja instaurado o procedimento e comece a investigação e a atribuição de responsabilidade para o gestor público. Independentemente disso, sendo um crime, deve ser acionada a SUDEMA, que é o órgão estadual que vai aplicar a multa ao gestor público. Não é isso? E, independentemente disso, então, esfera criminal, com o boletim de ocorrência e conversa com o delegado para que ele instaure o procedimento investigativo ou investigatório criminal, e também na esfera administrativa, que é a denúncia à SUDEMA desses maus-tratos, né, tipificados em nosso código, pode também qualquer entidade de proteção animal ingressar no juízo civil com uma indenização por danos morais coletivos. Eu penso, Selma, que quando nós tivermos advogados e advogadas suficientes para que a gente faça toda essa movimentação na área penal, na área administrativa e na área civil, aí realmente os gestores públicos começarão a, digamos assim, a levar a sério o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. E, claro, os protetores e protetoras devem ir às redes sociais, denunciar o que está acontecendo, a fim de que haja uma disseminação daqueles fatos e assim, uma possível sensibilização do gestor público. Professor, né? Eu gostaria assim de fazer uma pergunta também a respeito da questão. Hoje, por exemplo, houve essa audiência pública na Câmara Municipal e, assim como nós percebemos quando fazemos o contato com as instituições públicas, inclusive órgãos de prefeitura, parece que a ideia que se tem, a imagem que se tem, é esconder alguns fatos reais sobre a questão da situação dos animais de rua. Selma falou sobre a questão de 62 mil
acreditamos que esse número, segundo as nossas campanhas da própria associação, chegou, só na nossa contagem, a 85 mil animais abandonados, entre Malvinas, Alto da Serra, Jeremias, Monte Santo e Palmeira, sem contar os outros bairros. A quantidade de animais que existe é muito grande. Outra questão que eu gostaria que o senhor apontasse é a questão do protetor de animal, que está superlotado. Aqui em Campina Grande já tem casos de pessoas que têm 80 animais em sua residência. Gato em cima do telhado, do sofá. Quer dizer, não vivencia a vida, e isso é uma questão muito preocupante também para a nossa associação. E um fato que foi dito na audiência foi a questão da multa da prefeitura dada a alguns protetores que estão acima da quantia permitida, se eu não me engano, 10 animais por residência. O que o senhor acha disso, dessa questão? Então, Antônio Carlos, complementando ainda, em relação a esses animais, são mais de 60 mil que vocês identificaram somente nesses bairros, é assim, Antônio Carlos? 85 mil. Meu Deus do céu. Então, é importantíssimo, olha só, é importantíssimo que seja feito um documento na forma de ofício enviado ao prefeito, à Prefeitura Municipal de Campina Grande, com destino específico, que é prefeito e secretaria, e assim a secretária, né, de saúde, acho que é uma secretária aí em Campina Grande, né, de saúde, tá certo? Pedindo as providências. Quais são as providências? Entre as várias providências que devem ser tomadas, é o controle populacional urgente dessa demanda. Porque, imagina, mais de 80 mil animais soltos na cidade de Campina Grande, a proliferação é imensa, é imensa. Somente só uma gata, pode dar cria de aproximadamente 21 gatinhos e gatinhas por ano. Só uma gata gera mais de 20 gatos por ano. Imagine só como é que pode exponencialmente crescer esse número que já é avassalador. Então, esse documento, falando desse levantamento que foi feito, desse censo, né, que foi feito, dizendo quais foram os bairros que foram pesquisados, deve ser feito o documento e enviado para essas duas autoridades. É o prefeito e a secretária de saúde, tá certo? Pedindo essas providências urgentes e também tratamento de saúde para eles. Essas pessoas que vivem com esses animais em suas casas, em uma situação assim, é triste, não só para os animais, como para elas próprias, porque eu penso que a realidade em Campina Grande não é diferente daqui de João Pessoa. Nós chegamos assim nos bairros mais afastados, mas também no centro da cidade. E em Jaguaribe também, que fica vizinho ao centro da cidade, não só na periferia. Nós chegamos nas casas, Antônio Carlos, são pessoas que ou moram sozinhas, ou mesmo não morando sozinhas, só tem ela, somente aquela pessoa que faz o trabalho com os animais, e elas não dão conta da limpeza. Então, o animal, aliás, o local é fétido, insalubre, os animais passam fome, as próprias pessoas também passam fome, porque não tem dinheiro que chegue para comprar comida para eles, medicamentos, consultas médico-veterinárias, enfim, tá certo? Elas fazem o papel que seria do poder público. Então, quando o Código de Posturas vem penalizar essas pessoas, né, o Código de Posturas de Campina Grande, vem penalizar essas pessoas que têm mais de 10 animais em suas casas, sem que se chame para si, sem que o município assuma essa responsabilidade, no mínimo algo assim estarrecedor.
como é que o poder público, que é o que tem a obrigação de acolher esses animais, atribui multa para quem acolhe os animais, para quem cumpre o papel do poder público e não toma nenhuma providência. Por isso que ficou acertado durante a audiência de hoje que que o vereador Olímpio irá montar um grupo de trabalho para a gente rever o Código de Posturas de Campina Grande e providenciar e promover alterações legislativas, tá certo? Ou pelo menos sugerir alterações legislativas para ser mais preciso. Então, são situações em que essas pessoas vivem numa vida degradante, humilhante, não só elas, como os animais. O que pode ser feito também, Antônia, essas pessoas com os recibos e as notas fiscais de tudo que vem sendo gasto com esses animais, desde um comprimido até ração, tudo que for gasto com esses animais, ingressar na justiça, no juízo civil ou no juízo civil, pedindo a restituição desses valores à Prefeitura Municipal de Campina Grande, já que seria a Prefeitura a responsável em arcar com toda essa despesa. E aí não arcou. Então, é uma outra saída, eu penso que é importantíssima essa saída, a fim de que esse debate chegue ao Poder Judiciário e aquele artigo 225 de nossa Constituição Federal que estabelece que é, sim, responsabilidade do poder público essa situação seja enfrentada pelo Poder Judiciário. Então, são esses os caminhos que eu vejo que podem ser tomados. Eu agradeço muito a sua participação no nosso debate, nossa conferência hoje. Foi bastante esclarecedor para nós. Claro que haverá outros debates, porque eu digo e sempre deixei claro, até mesmo para a própria Selma, a nossa associação, ela foi criada na perspectiva, na defesa da causa animal, sem esse vínculo com o governo municipal, nem tampouco com o vínculo com o governo estadual, claro, na tentativa de criar um diálogo em torno de uma reivindicação que tange a questão da própria causa, né? Mas que nós estamos fazendo isso desde o momento em que entramos nas ruas, principalmente aqui de Campina Grande, consequentemente no restante da Paraíba, já que a nossa entidade ela é estadual, ela não é somente em Campina Grande, ela foi criada para atender o Estado. Nós também deixamos claro a nossa parceria e o nosso vínculo com o próprio NEJA, caso queira a nossa participação dentro desse contexto. Nós precisamos da parceria também com esse vínculo universitário para providenciar não só o estudo entre nós, né? Porque há uma grande necessidade de refletirmos a respeito dessa situação, que não é uma situação muito fácil, é uma realidade cruel, não só com os animais, mas conosco, que denominamos e nos apresentamos como protetores de animais, né? Até porque há uma diferença entre acumulador de animais e protetor de animais, é isso que a gente deixa sempre claro, mas dentro dessa realidade grotesca do Estado, como daqui, João Pessoa e outras cidades, sempre nos deparamos com pessoas, cidadãos, que a partir de então começa a cumprir o papel do gestor municipal ou do gestor estadual, fazendo
tudo possível para manter com que essa situação melhore, inclusive para essa questão dos protetores, mas nós vemos que somente a atividade jurídica, junto com a questão política, nós não fazemos essa separação da atividade jurídica junto com a atividade política, política no sentido de ir para a rua, não nesse momento de pandemia, claro, né, onde estamos respeitando as medidas sanitárias, mas reivindicarmos o espaço que é digno aos próprios animais. E essas orientações dadas, já víamos a pretensão, já temos a pretensão entre nós de também judicializar toda essa questão, todo esse contexto em que sofre protetores de animais. Aqui, não só em Campina Grande, mas no estado da Paraíba, porque esta é uma realidade que precisamos, de fato, amenizá-la ou resolvê-la. Se puder resolver, muito melhor, mas amenizar a situação diante dessa questão da luta, da reivindicação, da provocação do próprio poder público e também do poder judiciário, para que a gente possa dar um caminho melhor a essa questão da causa animal da Paraíba como um todo. Então, agradeço bastante e até a próxima, se Deus assim permitir.